Na falta de recurso, você é uma pessoa que pode dar esse suporte, dar o suporte como? Aceitar que você também tem limitações. Então, acho importante, já que vocês enveredaram por essa questão, né, da psicologia hospitalar, e principalmente falar sobre câncer, né, e sabendo que TCC dá a base para muitas coisas na vida, né, Júlia? Tem um amigo que pode falar isso para mim também. Né, Fábio? Dá muita base. Eu acredito que é uma coisa que vocês têm que pensar. Não estou falando que vocês não pensaram nisso, mas é uma coisa para vocês refletirem, né, ao longo do dia a dia de vocês. Tá bom? E... eu sei que depois eu entro no meio de novo. Eu vou sair disso e voltar um pouco no trabalho de vocês, na parte que vocês falam da questão da relação entre os pais e os filhos, né? Que as mães colocaram que então, alguns dos filhos se tornam agressivos, como queixa da escola. Mas elas também colocaram que elas fazem de tudo para não ter diferença na relação entre os filhos. Por mais diferenciado que seja, elas procuram manter. E vocês colocaram que quando esses filhos sabem da doença, os irmãos saudáveis sabem da doença, eles até protegem o irmão doente. E aí eu fico com uma questão assim, se ela faz de tudo para manter a relação o mais próximo do que era antes, se elas fazem de tudo para que esses irmãos saudáveis não se sintam excluídos, e se há uma relação desses irmãos saudáveis com o irmão doente na relação de proteção e de cuidado, por que esses irmãos saudáveis apresentam essas alterações de comportamento? Na escola, por exemplo, como agressividade. Porque, pelo menos relatado pelas mães, é que os irmãos, a maioria, reclamam achando que a mãe está indo passear com o irmão quando faz o tratamento. Então, eles acham que tá recebendo atenção por causa disso. E como eu falei, devido ao tratamento, a mãe tem que estar lá. Acorda de madrugada para tomar remédio. Então, por que está acordando ele e não eu? Por que sai e fica 4, 5 horas por dia com ele? Ou, no caso da maioria no processo de UTI, por que minha mãe fica 10 dias fora de casa com meu irmão e eu? Eles estão passeando, estão se divertindo. Então, acho que a questão do irmão ficar com ciúmes e apresentar é mais disso, porque as mães, pelo menos a maioria, não conversa muito nesse processo. Ela sofre, então ela fica com medo de passar para o irmão o que é isso que está acontecendo. E aí, será que de fato elas conseguem manter uma relação com os irmãos saudáveis próxima ao que era antes? Nesse momento, não. Porque na fala delas, não, a gente procura conversar, fazer, cuidar. A fala delas é essa, mas será que conseguem? Que é uma coisa interessante também se discutir, se pensar em cima do trabalho de vocês, até que ponto elas percebem de fato o que acontece na rotina delas. Elas estão tão envolvidas com a questão do tratamento, a questão da criança que está ali doente, sofrendo, e com o próprio sofrimento, que talvez elas não percebam que essa rotina ela é de fato muito modificada. E aí elas falam, não, com as outras crianças, não, é normal, eu cuido, a gente faz as mesmas coisas, chega à noite eu vou lá, faço carinho. Antes ela ficava o dia inteiro, agora ela só aparece à noite, cansada, e deve ser assim, ai filhinho, mamãe ama você, acabou, 2 minutos. Será que elas não percebem essa mudança? O que você... Elas percebem, até como a Thaís falou, que elas tentam o máximo possível manter o mesmo tratamento. Mas devido à própria recomendação médica, elas falam assim, cuidado com o seu irmão, não derruba ele. Cuidado com o seu irmão, não vai bater nele para ficar com hematoma devido à baixa imunidade. Então elas têm a noção que muda a rotina, mas elas preferem não acreditar para não se culpar tanto com essa situação dentro de casa. Porque o câncer já gera um certo tipo de culpa, né, principalmente dos pais de uma criança com câncer. Então elas têm noção disso. Só mais um pouco. A questão é só... Não, tem 2, mas a outra eu faço depois. A outra depois. A questão da palavra irmãos saudáveis, que é aquilo que vocês discutiram. Tá, tira irmãos saudáveis, não tira, deixa, não deixa. Por que irmãos saudáveis? Que é aquilo que vocês tinham comentado durante o trabalho.
não significa que ele seja saudável. Ele pode estar com uma gripe, ele pode estar com o pé engessado, ele pode estar com qualquer outra coisa que não é o câncer. Né? Uma bronquite. Mas por que chamar de irmãos saudáveis? É para diferenciar a criança com câncer das outras, mas é que, vamos dizer, para não classificar, quando a gente vai falar os irmãos, fica meio vago os irmãos, então é difícil classificar que a gente está como se refere às outras crianças que não têm o câncer como os irmãos saudáveis, mas saudáveis no aspecto do câncer, porque o câncer praticamente para a vida inteira. E até mesmo foi o que a gente encontrou na metodologia, na fundamentação. As referências que encontramos eram, das poucas, eram só irmãos saudáveis. E foi a nossa referência. Nós ficamos com medo que se soasse com preconceito. Então o outro não é saudável, não presta, sabe? Dá esse entendimento. Eu até perguntei também isso para o pessoal que está assistindo saber por que vocês escolheram irmãos saudáveis, porque eu já sabia, né? Então, no trabalho, vocês escreveram, mas para as pessoas saberem por que vocês usaram irmãos saudáveis. Ok? Posso fazer uma pergunta? Eles estão ainda em avaliação. Ah, claro. Desculpa. Mas eu deixo você à vontade, depois que a gente terminar a banca, aí vocês podem, Obrigado. você pode ficar à vontade. Na questão, até mesmo de papel do psicólogo, o Hamilton fez a questão do comentário desse irmão saudável. Né? Eu também não gosto muito dessa conotação. Porque até mesmo o psicólogo adora fazer perguntas, né? Meio, não sabe aonde começa a filosofia, aonde começa a pergunta da psicologia. Mas não vamos entrar no mérito da questão, porque senão teria que, primeiro, definir o que é saudável. Saudável fisicamente, só que essa criança tem um sofrimento. Pode apresentar um sofrimento por essa ausência da mãe, do familiar, assim, pô. Então, qual que é o papel do psicólogo? Vocês encontraram uma coisa, melhor dizendo, falando qual que seria a postura. O psicólogo ele pode trabalhar de forma preventiva quando existe essa família que tem outros irmãos, né? Que essa criança tem outros irmãos. Tem alguma forma do psicólogo trabalhar? Vocês viram alguma coisa na literatura? E se vocês não encontraram na literatura, qual é a opinião de vocês? Eu não lembro de ter encontrado algo específico com a atuação com os irmãos, como foi essa pergunta. Mas, a partir do momento que o psicólogo está atendendo esse núcleo, essa família, ele faz um estudo para ver a questão dos irmãos, do marido, e daí sim ele pode começar a ter a atuação profissional mesmo dita, através de estudo para ver como está a relação dos irmãos, como está o relacionamento dentro de casa,